noite, meus queridos companheiros da União Fraternal Paulo de Tarso. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida irmã Horaci. Olha que prazer, que alegria estarmos juntos de novo. Ela aqui na nossa casa e a gente lá na casa dela, né? Nós vamos estar bem juntinhas mesmo. Horaci, é um prazer muito grande em ter você de novo aqui junto com a gente, na União Fraternal Paulo de Tarso, mesmo sendo virtual, né? Mas nós estamos bem juntas de coração, de pensamento, de vibrações amorosas para você, Horaci. É uma alegria muito grande recebê-la em nossa casa. Bem, gente, nós vamos iniciar a nossa palestra, mas antes eu gostaria de dar alguns avisos. Nós temos um aviso muito importante. Nós vamos retornar às nossas palestras presenciais a partir do dia 11 de junho, no mesmo horário, às 19 horas. Então, nós estamos retornando aí às nossas palestras dia 11 de junho. E com o retorno das nossas palestras aos sábados, o nosso culto do Evangelho vai ser a partir de junho também, será de segunda a sexta-feira, no mesmo horário, às 19 horas. Devido à nossa palestra agora, vai ser aos sábados, às 19 horas. Lembrando também do nossas cestas básicas, nós estamos precisando muito, mas muito das nossas cestas básicas. Precisamos, assim, se alguém puder dar 1 quilo, se cada companheiro nosso der 1 quilo de um alimento, nós vamos juntando e logo nós vamos ter uma cesta básica para as nossas famílias, que está faltando realmente essas cestas básicas. E hoje nós temos a nossa irmã Horaci com o tema O Amigo Oculto, não é isso, Horaci? Nosso tema hoje, não é amigo isso? Oculto. Isso. O amigo Isso, com certeza. Horaci, esse seu sorriso aqui junto com a gente é uma alegria muito grande, viu, Horaci? E nós vamos ter hoje, como abertura da nossa palestra, um convidado muito especial, o nosso irmão Divaldo. Ele vai fazer a poesia da gratidão e assim nós vamos considerar a nossa página inicial e a nossa prece de abertura. Viu, Horaci? Olha que convidado bem especial para nós aí no dia de hoje, né? Uma maravilha. Vamos lá, Mateus. Vamos... Poema da gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar,
e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na fazia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com os seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, ou escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio, o tapera, o tugúrio, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Amélia Rodrigues. Então, nós estamos aí com o nosso querido Divaldo. Tem um presente para você, Horaci. Essa gratidão. É gratidão a você. E que Deus ilumine você nesse momento, que você possa trazer para nós tudo aquilo que necessitamos para os nossos corações. A palavra é sua. Fica com Deus aí, que a espiritualidade te ilumine. Obrigada. Obrigada pelo carinho, Cleus. Obrigado, Mateus, que está lá escondidinho, está igual os espíritos invisíveis, mas está presente. Está igual o tema de hoje, oculto, mas está presente. Que Jesus nos abençoe. Agradeço a todos os trabalhadores, tarefeiros do Paulo de Tarso, que a gente acompanha tanto tempo, em dias difíceis, em dias mais suaves, mas nós vamos tendo a certeza de que essa casa vibra junto conosco, nos trazendo muitas vezes o lenitivo que precisamos, do consolo, do amor e do carinho do Bento, da Cleusa e de tantos outros. Que Jesus nos abençoe e que possamos executar um trabalho com carinho, com amor e que tudo corra bem. Eram dias difíceis, dias em que Jerusalém ainda estava impactado com a morte de Jesus. Uns vibravam, porque o perigo tinha passado, ele era o perigo. Outros choravam, porque depositaram no Mestre a esperança da libertação de Israel do jugo romano. O inocente foi levado ao matadouro. O inocente se passou. Como achavam uns, achavam outros,
que ele não estaria mais entre as pessoas, que ele não estaria mais ali, pois que ele tinha morrido. E aí nós vamos observando que dias difíceis nós também estamos passando. Passamos pela pandemia, por tantas aflições, visto que o nosso mundo ainda é um mundo de aflições, é um mundo de provas, é um mundo de dores. E nós estamos agora chegando no Dia das Mães. A gente quer fazer aqui, mandar um abraço carinhoso para todas as mães. Nós estamos passando do Dia das Mães, o mês de maio, que é o mês das mães. Então, nós estamos aqui mandando um beijo para todas as mães, aquelas que choraram nesse dia marcado pelos seus filhos que já retornaram ao plano espiritual, aquelas que ainda estão vivendo a luta de um filho que está se drogando, de uma filha que está se prostituindo, que cada uma de nós, mães, possamos levar nesse mês de maio, que é o mês que nós temos a tradição de ser o mês das mães, esse mês de maio que nós temos a tradição de ser o mês de Mariana, de Maria, Maria de Nazaré, nossa mãe, que ela possa fortalecer a todos nós, e que essa vibração do mês festivo de maio possa ser um mês festivo em todos os nossos corações. Vamos deixar a dor e acreditar que ele está oculto, mas ele não está ausente, ele tem estado entre nós. E aqueles dias eram dias de muita dor, de muito sofrimento, pois que ainda estavam vivendo o momento da crucificação. Sentimentos invadiam os corações de desespero, de agonia, de dúvidas, de angústia, de tristeza, de desânimo, de desalento, de abandono. Achavam que estavam abandonados. Seus corações, os corações dos apóstolos, dos discípulos, dos seguidores, sangravam de dor. Assistiram a tudo, desde o momento em que fizeram a escolha Barrabás e crucificaram Jesus. Então, nós vamos conversar hoje sobre um capítulo 25 de Lucas, a leitura, o versículo de 13 a 31, 13 a 35. Caminhavam 2 discípulos em busca de uma aldeia distante, cerca de 11 quilômetros. Alguns estudiosos, na Bíblia do catolicismo ortodoxo, diz que ali caminhava um casal, Cleopas para alguns, Cleófas para outro, com a sua esposa Maria, Maria de Cleófas, que era irmã de Maria de Nazaré. Para outros, eles dizem que somente eram 2 discípulos. Mas nós vamos ver no decorrer da nossa conversa que ali tem mais a ver com um casal do que com dois homens. Então, Cleófas, ou Cleopas, nós vamos usar Cleófas, segundo a tradição de Cleófas, caminhavam, mas seus corações estavam sofridos, muito. Eles iam para a aldeia de Emaús. Emaús ficava cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Eles saíam de Jerusalém, que significava o lugar de luz, o símbolo de Jerusalém era a comunhão com Deus, a cidade da paz, no alto, e desciam. Assim somos nós quando passamos por uma grande dor, por uma grande perda, assim nós nos sentimos, pois que eles ainda viviam as cenas do sangue do Gólgota, de todo aquele sofrimento do Gólgota, a morte daquele inocente, amado, estavam sofrendo, a tirania de Herodes que se viu ameaçado em perder o seu trono para aquele que no domingo anterior, que a igreja comemora como Domingo de Ramos, naquele domingo anterior ele foi saudado como o rei dos judeus. E Herodes achava que poderia perder esse reinado. A indiferença de Pilatos foi tão grande que ele lavou as mãos e ficou indiferente de quem iria morrer, mesmo que ele foi avisado pela sua esposa que ele iria derramar um sangue de inocente, que ele teve esse sonho. Ela teve esse sonho, mas ele não teve medo. Ele foi indiferente àquilo. Para ele, seria mais um criminoso ou não? O problema era de quem o crucificasse e não o problema dele. A maldade de Anás e de Caifás, os sacerdotes,
os sumos sacerdotes que colocaram a coroa de espinho, que deram um manto rasteiro e deram uma cana para que essa cana representasse aquele momento o rei de sofrimento. Arrancaram-lhe a roupa, sangrava todo o corpo. Todos os vasos sanguíneos de Jesus foram rebentados. Imaginemos a dor que ele sentiu, a degradação e a indiferença de uns. Os sacerdotes, Anás e Caifás, colocaram à volta daquelas pessoas que estavam ali assistindo aquela grande atração, colocaram ali outros soldados distribuindo dinheiro, para que na hora eles falassem: Barrabás, liberte Barrabás e condene Jesus. Liberte Barrabás e condene Jesus em troca de alguns denários. Ainda hoje fazemos isso. Escolhemos muitas vezes o sangue do inocente para colocar em alta aquele que recebemos algumas moedas em troca. E ali estava a degradação e a indiferença daquelas pessoas, a malevolência de outros, a maldade. Gostavam de ver aquelas atrações, a crucificação. Jesus não foi o único crucificado. Naquele dia estavam ali os dois ladrões, Dimas e o outro, mas existiu naquele tempo a pena de morte de Roma para Israel. Mais de 400 pessoas foram crucificadas. Muitas pessoas inocentes, porque o dinheiro daquelas pessoas iriam para as mãos do rei, iria para as mãos dos sacerdotes. Então eles preferiam condenar as pessoas, os ladrões, os bandidos, à pena da crucificação. Segundo historiadores, mais de 400 pessoas foram crucificadas. A perversão de opinião pública que preferiu, como nós falamos, a Barrabás e ao Cristo. Então eles caminhavam, Cleófas e a sua esposa, caminhavam, os dois discípulos caminhavam ainda envolvidos por aquele momento de tristeza, aquele momento de dor. Isso acontece muitas vezes com nós, com muitas de nós, que passamos por uma grande dor e não conseguimos nos ausentar mentalmente, psiquicamente, daquele momento difícil, principalmente quando a desencarnação de um ente querido. Nós nos prendemos ao momento do aviso que houve a desencarnação, o momento do velório, o momento do sepultamento, e nós vivemos tantos momentos bons. Quantos momentos edificantes tivemos com essas pessoas? Eu sei que não é fácil, pois que essas lembranças vêm em nossa mente. Agora, no mês de maio, que comemoramos a alegria da maternidade, a alegria de sermos esposas, a alegria de sermos irmãos, de sermos filhos. Então, vem sempre aquela imagem. Então, vamos ressignificar os fatos. Eles não conseguiram, porque eles estavam muito presos à matéria. Eles ainda estavam presos àquela ideia de que Jesus iria libertar Israel, como nós falamos, e nós ainda estamos presos à matéria. Por isso, não foge da nossa mente o momento do reconhecimento do corpo. Eu fiz o reconhecimento do corpo do meu filho com meu marido, e outro filho e sobrinho, fizemos isso. Mas aquela imagem vinha sempre em nossas mentes, ainda hoje vem. Então vamos ressignificar os fatos e vamos lembrar das imagens boas. Eles poderiam ressignificar aquele momento e lembrar das curas que Jesus realizou, das peles que foram limpas, da rancenias que foi curada, das pessoas paralíticas que passaram a andar, dos cegos que passaram a enxergar, dos endemoniados obsidiados que se libertaram do demônio da obsessão, como nós chamamos hoje. Mas nós ainda temos esse hábito de nos prendermos àquela dor. Então, enquanto eles conversavam entre si, aproximou-se deles um que passou a caminhar com eles. Era um homem desconhecido. Alcançou-o na estrada. Ele estava invisível. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Um mísero peregrino. Nós vamos encontrar no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 95, com o título O Amigo Oculto, que é essa passagem que nós estamos conversando hoje. Então, eles se sentiam sofridos, eles sentiam-se órfãos, sentiam-se abandonados e não conseguiram ver
que aquele homem que estava ao lado dele, quem era? Deles era aquele homem, que de repente começou a exaltar a cruz e o sofrimento. E eles não entendiam aquilo, porque aquela cruz e aquele sofrimento, por que ele exaltava? Nós sabemos o quanto nós podemos crescer a partir de uma cruz, o quanto que nós podemos crescer a partir de um crescimento, a partir de um sofrimento. É impossível, não é, Cleusa, nós passarmos pela dor da separação do nosso filho, pela morte do corpo físico, e não sentirmos por isso. Sentimos. A dor vem, mas nós podemos continuar e transformarmos essa dor em ferramenta do nosso crescimento, abraçando outros que passam pela dor, começando um trabalho edificante, divulgando o Evangelho. E Jesus se apresenta naquele momento como um mísero peregrino, esclarecendo, dando-os serenidade, fortalecendo, na certeza de que a nossa vida não acaba com a morte. A vida do meu filho, da minha mãe, de pai, quem sepultou o corpo de um ente querido, agora pela pandemia, como isso aconteceu. Então não acaba com a morte do corpo físico. A separação de uma pessoa amada não acaba. Acaba sim, como diz o Evangelho, capítulo 5, item 21, perda de entes queridos. Nós perdemos a convivência física. Nós perdemos a convivência física com aquele amor, mas ele continua vivo, invisível, oculto, mas não está distante de nós, está sempre ligado a nós, e nós entramos em desespero. Eu sempre converso com as mãezinhas do grupo Unidos pela Saudade. Essa semana nós recebemos uma, semana passada, infelizmente, duas, sempre estão chegando mães, e eu falo sempre que nós, mães enlutadas, que sepultamos o corpo de um filho, nós perdemos a convivência do corpo físico. Eles perderam a convivência, eles perderam o corpo físico, eles perderam uma história de vida, eles perderam uma convivência muitas vezes com a esposa, com o namorado, com filhos, com a mãe, com o pai. Eles perderam um projeto de vida que eles estavam tendo e chegaram num lugar desconhecido para eles, de repente com espíritos, pessoas que eles não conhecem, espíritos que eles não conhecem, que serão apresentados. Então, eles precisam da nossa ajuda, eles necessitam do nosso esclarecimento, até para ajudá-los. Porque quando meu filho precisava de alguma ajuda, ele vinha até mim. Mãe, o que está acontecendo? Como eu vi, cerca de uma semana depois, ele andando pela casa, e ele meio sem saber o que tinha acontecido. Eu fui para o quarto conversar com ele, e falou: mãe, o que aconteceu? Eu morri? Se eu estiver em desespero, se eu estiver completamente descontrolada na base de remédios, como que eu vou ajudá-lo? Então é o momento de nós renunciarmos o nosso desespero. Eu não digo a dor, porque essa dor agora não tem jeito. Tem 23 anos que Bruno desencarnou e essa dor, ela existe. Me disseram que ia parar de doer, não parou. Me disseram que eu ia esquecer, eu não esqueci. Me disseram que a saudade ia diminuir, não diminuiu, aumentou. Mas a coragem veio, a fé veio, a certeza da imortalidade da alma veio. E com isso, ele me procura sempre. Mãe, mas se eu estiver envolvido, se eu estiver em cima de uma cama, na base de remédios, desesperada, com depressão, com síndrome do pânico, como eu vou conseguir ajudá-lo? Não tem como. Então chegou a hora de nós renunciarmos a esse sofrimento, porque a perda deles foi imensamente maior do que a nossa. Eles não perderam a roupa que estava no corpo, eles perderam a vida de 21, de 30, de 40 e como for. Entendeu? Então nós precisamos ajudá-lo. E tudo deve ser de aprendizado para todos nós, de lições de crescimento, porque a prova, ela pode ser como oportunidade de crescimento, oportunidade de lições aproveitáveis, ou então pode nos servir como crescimento para uma outra encarnação. Muitas vezes nós pedimos para vivermos uma dor como essa, para crescermos com ele, e nós também crescermos a partir dessa dor. Porque a dor deve ter essa serventia para nós, para o nosso crescimento. Sou eu antes da desencarnação do Bruno e eu agora após a desencarnação do Bruno. A gente cresce, não tem como não crescer. Então esse deve ser o fim. E a crucificação, ele dizia, não é o fim.
A crucificação em nossas vidas, a dor em nossas vidas, deve funcionar como uma renovação. Nós vemos realmente quais são os valores reais de nossas vidas. Estávamos presos à matéria, presos às coisas da terra, de repente você vai e sepultar o corpo de um filho com 21 anos. Aonde estão os verdadeiros valores? Se eu não crescer com uma dor dessa, como eu vou crescer? Como eu vou evoluir se eu não crescer com tudo isso? Então, que a gente possa ver essa possibilidade. Mas como nos diz Emmanuel na leitura 95 do Caminho, Verdade e Vida, eles estavam como que com os olhos fechados para que não conhecessem. Somos nós. Estudamos a doutrina. Sabemos que não morremos. Sabemos que todos nós iremos um dia desencarnar. Jesus escolhe Maria Madalena para nos trazer essa grandiosa notícia. Que a morte não existe, nós sabemos disso. Mas nós ficamos tão tormentados, tanta angústia, que nós não conhecemos os anjos amigos que estão à volta nos ajudando. Nós não conhecemos a ajuda de Jesus, a ajuda de Maria, a ajuda do nosso anjo guardião, do guia que nos protege, que nos ampara, que nós não conseguimos ver porque nossos corações estão fechados. A dúvida penetra a nossa alma, levando-nos ao abatimento, à negação e à aflição. Essa dúvida, ela nos leva sim ao abatimento, não tem como. E nós vamos precisar, eu precisei de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra, porque psiquiatra não é médico de louco, psiquiatra é médico para a gente não ficar louca na grande maioria. Então eu precisei de tudo isso, tratamento espiritual, tratamento na casa espírita, tratamento fluídico, eu fazia tratamento em 3 casas, eu precisei, terapia, tudo isso eu precisei, dos livros edificantes, para a gente poder sair daquilo. E esse abatimento, essa negação, de primeiro momento, ele não morreu, eu não acredito, ele vai voltar, porque você fez isso comigo, você não poderia ter feito, e a aflição que abate a nossa alma, que pode vir doenças. Quantas doenças podem vir por essa aflição, como eles estavam? Resultando daí, desse abatimento, dessa negação e dessa aflição, a angústia, o abatimento, os conflitos. Por quê? Porque eu? Por que comigo? Aonde está tudo aquilo que eu estou aprendendo aí no Paulo de Tarso? Aonde está tudo aquilo que eu aprendi? Aonde estão esses ensinamentos de Jesus? Vem a revolta, eu me revolto contra tudo, contra todos, não quero saber de nada. Vem as dificuldades, vem o medo, vem as dúvidas, vem o pessimismo através do abatimento, da negação e da aflição. E vem o desânimo. O desânimo é a ferramenta mais importante para as trevas. Tem uma história que diz o seguinte, eu gosto de histórias. Tem uma história que diz o seguinte, o demônio de um inferno enorme resolveu fazer uma feira das suas ferramentas. E lá estavam todas essas que nós falamos, abatimento, negação, aflição, angústia, conflito, revolta, medo, pessimismo, mas tinha uma ferramenta que estava coberta com um pano preto, ali estava escrito, essa eu não dou, não vendo e não empresto. E os candidatos a demônios que estavam ali fazendo a pós-graduação para poder pegarem as suas ferramentas e fundarem os seus inferninhos, perguntou para o diabo-chefe, que ferramenta é essa que você não dá, não vende, não empresta? E ele disse, essa ferramenta é a que traz todas as outras aflições. O desânimo. Não caia no desânimo. Porque se eu cair no desânimo, a vida perde colorido. A vida perde tudo de belo. Nada vale a pena. Não caia no desânimo. Isso tudo vai crescendo em nós e vai abafando as sementes, as virtudes que o Pai colocou em nós lá, quando nós passamos a habitar um corpo físico. Essas virtudes que nós denominamos como fé, conforto, lucidez, esperança, apoio, bom senso, confiança, isso tudo vai sendo abafado pelo desânimo, pelas tiririca, como tem aqui no meu canteiro, tenho a couve,
eu tenho o manjericão, eu tenho as minhas flores, as minhas margaridas estão lindas. Aí vem a tiririca, que cresce na frente das plantas boas e abafa as plantas boas. Assim é o desânimo. Ela vai abafando em nós as nossas virtudes, e tudo isso vai fazendo com que nós vamos desenvolvendo os nossos vícios, e vamos fortalecendo esses vícios e abafando as virtudes. E elas vão crescendo. E quando nós nos prendemos aos fatos ruins de nossas vidas, nós temos que procurar, como nós falamos, a oração, a boa leitura, o tratamento espiritual, o tratamento médico. E aí encontraremos a ajuda de Jesus. Ele vai tornando-se visível para nós. Ele vai nos envolvendo com a sua paz, porque nós estamos procurando. Batei e a porta vos abrirá. Pedi e obtereis. Não como que Deus pode derrogar a lei e fazer com que aquilo que eu tenha que viver, eu não venha viver, mas pode ser adiado. Pode ser. Eu posso passar por 3 encarnações, se ali eu tiver a minha coragem, a minha força, e não cair. Então, Jesus vai aparecendo para nós como um companheiro inesperado. Um companheiro que chega na nossa casa do nada, vem nos trazer um abraço, um carinho. Dia 5 agora, Paulo de Tarso, 5 de junho, o meu aniversário, estão convidados. 5 de junho, está quase chegando. Hoje é 11 para 5, está quase chegando. 3 horas da tarde. Entendeu? Então, vai chegando essas coisas que nós temos que viver, como nos diz o capítulo Sede Perfeitos, no item O Homem no Mundo. O homem no mundo, ele tem que viver as coisas boas da vida. Ele não tem que fugir dos momentos bons da vida. Eles acontecem. Tem mães que dizem, eu nunca mais vou comemorar o meu aniversário. Comemore. Eu digo sempre que existem dias muito importantes em nossas vidas. Mas para mim o dia mais importante é o de Natal. O dia do Natal, que é o dia que Jesus chegou. Não importa a data, mas é o dia que nós comemoramos a chegada do nosso mestre. Para mim é o dia mais importante. Eu gosto de comemorar o Natal com o meu evangelho, com a minha oração, com os abraços, enfim. E o segundo dia mais importante é o dia do meu aniversário. Eu tenho que ter alegria em comemorar o meu aniversário. É uma oportunidade eu estar aqui. Minha mãe ter cedido o seu corpo, o seu útero, não me abortou e me deu a vida, não é minha mamãe Juraci? Permitiu que eu viesse, que eu tivesse esse corpo lindo, maravilhoso, perfeito, e sentidos, tudo. Então eu tenho que comemorar o dia do meu aniversário. E comemorar os amigos juntos de mim. Claro, agora nós estamos podendo fazer isso. Então, esses companheiros inesperados que chegam em nossas vidas, Jesus vem através deles. O velho generoso, uma pessoa idosa que chega nos trazendo as suas experiências, nos trazendo as suas experiências vividas, as suas lições, as mensagens lidas. Leiam lá no Caminho, Verdade e Vida, lição 95, que é essa que nós estamos conversando. Então, as leituras boas, as músicas maravilhosas, a mensagem como essa de Divaldo agora, quantas coisas boas, uma música que me faz sonhar. Hoje eu fui à praia, na hora que eu cheguei ali naquele mar, meu Deus, que alegria! Sentir aquela água fria nos meus pés, aquelas ondas chegando, e nós temos a oportunidade de termos isso aqui. Não é maravilhoso? Pisar na grama molhada, com os pés de manhã, naquela grama molhada do sereno, quanta cura é realizada. Um trabalho sério de desobsessão que Bezerra de Menezes recomenda é esse, é pisar na areia molhada, ali na água, permitir quem mora próximo ao mar, que aquela água bate nos seus pés, ou então caminhar na grama molhada pelo sereno, fazendo a oração, que essa energia da terra vai penetrando o nosso corpo físico e nos auxiliando. Uma música que ouvimos, ouça a sua música preferida, de acordo com o que você está naquele momento. Ouça o samba, uma música clássica, e por aí vai. O que eu gosto de ouvir. Nós estamos aqui para aproveitarmos as coisas boas e sadias. Está lá, no Homem no Mundo, no capítulo Sede Perfeitos, item 11, capítulo 17. Uma pessoa que encontramos na rua, que nos dá aquele abraço, agora podemos abraçar. Eu fui fazer a palestra presencial no René Peça, agora segunda-feira, que delícia. A casa ficou
maravilhosa. Até ela disse que ela teve que espalhar cadeiras lá fora, porque as pessoas foram, para aquele abraço gostoso, as circunstâncias que acontecem em nossas vidas que nos faz bem, a psicografia de um filho. Então, Jesus sempre vem até nós, chega até nós nos trazendo coisas boas, mas muitas vezes nós preferimos a revolta, a incompreensão, a raiva, o medo, o desespero. Então, nós vamos vivenciando tudo isso e Jesus passava para eles naquele caminho, aquele caminho que eles estavam fazendo, essas lições, mas eles não reconheceram Jesus, eles viveram com Jesus, eles materialmente, eles viram as curas, eles viram tudo que Jesus fez, mas eles estavam ainda com o coração revoltado, incompreendido, com medo, com desespero, então eles não perceberam. Então, estavam tristes, muito tristes. E Jesus perguntou, por que vocês estão assim discutindo esse assunto? Estão falando isso? Aí Cleopas respondeu, deve ser a única pessoa em Jerusalém que não soube das coisas terríveis que aconteceram nesses dias. Você não soube disso? Aí o peregrino, que não conhecido, disse, que coisas? Perguntou Jesus. Eles não conheceram. Que coisa? E eles responderam o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era um profeta de Deus, que fez milagres poderosos, que nos trouxe grandes ensinamentos, altamente considerado diante de Deus e do povo. E aí responderam eles, mas então, que o senhor não sabe o que aconteceu? E como que os sacerdotes fizeram? Entregaram, como nos diz o versículo 20, entregaram esse inocente à morte e à crucificação. Jesus estava ali do lado deles, e eles conversando com Jesus o que aconteceu. No item 21, no versículo 21, e nós esperávamos que ele fosse libertar Israel do jugo de Roma, mas agora, depois de tudo isso, hoje é o terceiro dia que tudo aconteceu. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos trouxeram notícia de que ele não morreu, que ele apareceu para as pessoas. E os anjos também. E não acharam o seu corpo, mas disseram que ele ressuscitou. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e realmente não encontraram o corpo de Jesus. Jesus me disse naquele momento, ó gente sem inteligente, tardos, como sois tardos. Aquele peregrino falou daquela forma, ó gente sem inteligente, como sois tardos. Tardos significa preguiçosos, moles, tolos, lerdos. É Jesus falando conosco. Como que você é lerdo desse jeito? Como que você ainda não caiu na real, que não é assim? Como que você vai continuar fazendo? Há quanto tempo nós estamos nesse mundo e há quanto tempo nós fazemos tanta aventura, tanta coisa errada? Porventura, acaso, não era necessário que o Cristo sofresse as coisas assim, entrasse na sua glória, na sua grandeza? Ele pergunta, porventura não era necessário que esse homem que vocês estão falando desse passasse por tudo isso? Isso vem nos dizer que as coisas que acontecem em nossas vidas, elas são necessárias. Nós estamos aqui passando pelo que temos que passar, no lugar certo, na hora certa, vivendo o resultado daquilo que fizemos ou pedimos para passar. E quando Jesus disse, não avisaram, não falaram que ia passar por tudo isso, os profetas não anunciaram a vinda de Jesus? 800 anos antes de Jesus, Malaquias falou, Jeremias 650 anos, Zacarias 565 anos antes de Jesus, ele disse que ele seria traído, vendido por 30 moedas, Isaías foi o que mais falou e contou tudo o que ia acontecer. O próprio João Batista disse que esse que viria depois dele, ele não seria digno de amarrar suas sandálias. E Moisés, como ele diz no versículo 27, e Moisés também não disse que o profeta viria e iria passar por tudo isso? Aproximavam-se da aldeia, naquele momento, aproximaram-se da aldeia, onde, como ele fez, aquele peregrino, que ir embora.
Aí eles falam com ele: não, volta, passe a noite conosco, pois que está anoitecendo. Olha só, quanto tempo durou a agonia desse casal. Eles saíram de manhã de Jerusalém para andar 11 quilômetros. Eu ando 4 quilômetros, quase 5 quilômetros todo dia, levo 40, 45 minutos. Imagine, 4 quilômetros, 11 quilômetros, eu levaria o quê? 3 horas no máximo? Eles levaram o dia todinho naquele desânimo, naquela agonia. Assim somos nós. A dor vem, a tristeza vem, a gente cai naquele desânimo, a gente cai para cima de uma cama, não quer sair da cama. A cama só deve ser usada à noite, na hora de dormir. Nosso querido Divaldo, no dia seguinte: tenha uma cama que dê trabalho, que aí você não vai deitar nela. E uma cama que te dê trabalho de desarrumar para você não passar o dia deitada nela. Ainda mais na idade que estou, com quase 70, vontade de ficar. Mas não fico. 45, 50 minutos de caminhada, 1 hora de exercício entre localizada e hidroginástica, fora o tempo da tarde que é para estudar. Então não podemos. Porque se cair numa cama, não levanta mais. Atrofia os ossos, dói a coluna, dói o joelho, dói costa, dói tudo. E a cabeça fica preguiçosa, não quer mais saber de pensar. Entendeu? Então, mas eles perceberam que ele ia, apesar de tudo aquilo, e fala com ele: vem, por que não fica conosco? Pode passar o tempo aqui com a gente. À noite, amanhã de manhã você vai. Então, aí eles entraram. Vamos supor o seguinte: o tempo que dura o nosso estado quando nós passamos por uma dor. Eles convidaram Jesus a entrar. Alguns dizem que era numa estrebaria, outros dizem que era na casa do casal. No Evangelho Ortodoxo, na casa do casal. Aí ele convidou para eles pernoitar. Eles estavam fora 3 dias. Então, resolveram fazer um pão. Foram fazer o pão. Se formos levar ao pé da letra, levaram algum tempo. Por quê? Não devia de ter lenha. Foram pegar a lenha. Cleópas foi rachar essa lenha. Jesus foi ajudar. Foi botar fogo no fogão. Foi amassar, Maria foi amassar a massa do pão. Foi colocar o pão para assar, até esse fogo ficar bom. Quanto tempo levou? Fala aí. No mínimo, umas 3 horas. Muitas vezes nós levamos 30 anos para sair de uma dor. 30 anos. E toma passe, ainda diz: eu fui na igreja católica, eu fui na igreja evangélica, eu fui no terreiro de Umbanda, eu fui no terreiro de Candomblé, eu fui no Paulo de Tarso, eu fui no Trabalhador de Jesus, eu fui aqui, fui ali. Não adianta, não adianta. Porque eu vou levar muito tempo para achar essa lenha. Não vou demorar muito tempo para abrir os meus olhos, como nos diz Emmanuel. Eu vou levar um grande tempo para acender o fogão, o fogo da esperança dentro de mim, da certeza que essas aflições vão passar, que essa dor vai deixar de existir, que esse sofrimento vai passar, a dor fica, mas o sofrimento vai passar, que nós estamos passando para um mundo de regeneração. Muitas coisas iriam acontecer, muitas desencarnações iriam acontecer. Está lá na Gênese. Nós sabemos do final dos tempos, nós sabemos de tudo isso, mas nós estamos levando muito tempo para acender esse fogão. Nós levamos muito tempo para amassar essa massa do pão da vitamina, da fortaleza de coração, de sentimento. Levamos muito tempo para preparar esse pão da alegria, esse pão da fé, esse pão da esperança, até que nós conseguimos. Ainda leva mais um tempo para assar esse pão. Aí, na hora que eles chamam Jesus para servir o pão, que Jesus vai e parte o pão, compartilha o pão. Eles compartilham o pão. Eles vão passando de um ao outro, compartilhando o pão. Na hora que Jesus faz isso, ele fez no sábado. Na ceia, ele fez isso, ele compartilhava o pão. Ele vai mais da frente compartilhar o pão também, sempre. Então, pela diferença de compartilhar, é o que nós temos a que aprender em nossas vidas, a compartilhar, a dividir, a não ignorar, a amar, a aceitar. Então, naquele momento que eles foram conhecer
no compartilhar do pão. Então eles abriram os olhos e reconheceram ele, reconheceram Jesus. Olha, há quanto tempo nós estamos recebendo mensagens e nós não reconhecemos Jesus. Quantas obras já lemos, quantas palestras edificantes assistimos, quantas mensagens maravilhosas como essa da gratidão de Divaldo Franco nós já assistimos. Aí a gente pensa, agora eu vou mudar. Aí vou ler o Livro dos Espíritos. Estudo o Livro dos Espíritos há 30 anos, 1019 questões. Estudo a codificação todinha. Estudo as obras de André Luiz, que diz tudo sobre a morte do corpo físico, lá do outro lado. Estudo as obras de Joana de Ângeles, que vem me elevar a partir da autoestima, do alto amor. Estudo as obras de Chico Xavier, com Emmanuel. Estudo Paulo de Tarso, ali Paulo de Tarso para frente, para trás, de lado para o lado, e não adianta nada. Então, Jesus foi reconhecido naquele momento. É você, é o Senhor Jesus. Aí ele desapareceu. Porque ele não tem por que ficar grudado em nós. Ele já nos deixou os seus ensinos, ele não vai nos abandonar nunca. Ele disse que nenhuma ovelha confiada a ele ficaria perdida. E ele sabe o nome de todos nós, porque o pastor chama as suas ovelhas pelo nome. E quando a ovelha não vem, o que o pastor faz? Manda o cão buscar. O cão para nós, que vem nos buscar para o pastor, qual é? A dor. A dor vem nos buscar, vem morder o nosso calcanhar. É o cão que vem morder o nosso calcanhar e nos trazer para o pastor. Então, que a gente possa sair, mesmo com a dor, sem precisar desse sofrimento que ela vem. Então, Jesus sempre nos disse, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não turbe o vosso coração, nem tenham medo. Eu vou e lhe mandarei o Consolador prometido. E mandou. Ele está aí. Nós estudamos. Então, quando ele falava pelo caminho, eles vão conversar depois, o casal, os dois discípulos. Quando ele andava conosco pelo caminho, não sentimos o coração aquecer? Sentimos. Quantas vezes ouvimos essas palavras de uma boa palestra, de um livro, nosso coração aquece. Agora vai ser diferente, gostamos das palavras de Jesus, os estudos que são feitos na casa, o evangelho que é feito na casa, os livros que lemos, mas logo depois esquecemos. E Jesus vem nos buscar cada dia, assim como ele foi buscar Gregório no livro Libertação, utilizando Matilde, André Luiz e a sua turma. É Jesus que vai buscar Saulo, perdido ali perdido na senda do crime e do orgulho. É Jesus que vai buscar Pedro, caído no vale da negação. É Jesus que vai buscar Maria Madalena, perdida no caminho da viciação. E é esse pastor que nos busca a cada dia, ovelha desgarradas que somos. É Jesus que vai buscar Judas nos tormentos do inferno, da culpa e do remorso. Não vamos ter culpa nem remorso. Jesus envolve Judas, como nos diz o livro Trigo de Deus, de Amélia Rodrigues, no terceiro dia, confirmando que nos diz a Escritura que ele ficaria 3 dias perdido nos infernos. Ele consegue ver Jesus e Jesus fala com ele, vem Judas, vem para um lugar de refazimento, pois que as provas redentoras te aguardam. Então, quando foi que Jesus te buscou? Quando foi que Jesus nos buscou? Quando foi que nós saímos de Jerusalém e fomos para Emaús e teremos que voltar para Jerusalém, assim como eles naquele momento eles voltam e vão dizer aos apóstolos, eles voltaram rápido, levaram um dia todinho para chegar e voltaram rápido para Jerusalém para avisar que Jesus não morreu, que Jesus estava vivo. E aí os apóstolos dizem, nós sabemos porque ele esteve aqui conosco. Então, que a gente possa compreender que as negações que acontecem em nossas vidas, que vêm a partir dos nãos que ouvimos
em nossas vidas é para o nosso crescimento. Eu vou ler aqui agora uma poesia do livro Poetas Redivivos, pelo Espírito de Maria Dolores. Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos, os espinhos na senda do meu percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando o sim que me florescem a existência, que com certeza seriam desvantagens para mim se esse sim viesse. Em muitas circunstâncias rogo o afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás uma solidão como guia, e aí me inspira a buscar-te através da paz, da prece, da oração. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruta agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo aquilo que eu preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me percorrer, que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever. Sim, se cumprir o meu dever. Agradeço-te, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogo o que não deva, não me atende, Senhor, me digas não. Que a gente possa compreender que o dizer do não de Deus é para o nosso crescimento, e que possamos crescer a partir de cada não que invade nossas vidas. Muita paz a todos, muita paz e muito obrigada pelo convite. Casa amada Paulo de Tarso, muito obrigada. E aí, temos que respirar. Depois dessa palestra maravilhosa, agradecemos muito a Horaci. Nossa, como que a gente esquece desse grande amigo nosso, né, que é Jesus. Esse querido amigo que está sempre ao nosso lado. Mas nós temos certeza, né, que um dia nós vamos progredindo cada vez mais, sentindo essa presença desse amigo querido, e que nós vamos ter essa postura assim de um cristão, né, sentir essas vibrações amorosas que a gente já sente através de uma palestra como essa que nós estamos ouvindo hoje. A gente já sente essas vibrações amorosas, nessas vibrações que vêm através desses amigos espirituais, esses companheiros amigos de todos os dias, todas as horas. Agradecemos muito, Horaci, por tudo que você passou para nós. Para mim, pelo menos, foi um consolo muito grande quando você falou dos nossos filhos, né? Olha que beleza, né? A gente ter certeza, né, que eles estão vivos, que continuam aí ao nosso lado, que nós sentimos ele, que sabemos como eles estão trabalhando, como eles estão sentindo. E esses momentos de Dia das Mães, a gente sente muito a vibração deles, né? No dia do meu aniversário também senti muita vibração do meu filho, né? Também bem próximo de mim, porque a gente comemora também a volta dele ao plano espiritual, né? Nesse mesmo dia. Então, é uma alegria, né? A gente comemorar, né? A oportunidade que ele esteve junto com a gente aqui na Terra, a oportunidade que eu tive de ser mãe, e a oportunidade dele ter retornado com tanta paz, tanta harmonia, tantas vibrações amorosas. Então, muito obrigada, Horaci, que cada vez que você fala para a gente, toca os nossos corações, os nossos sentimentos. Bom, não prolongando muito, nós vamos então informar para todos a nossa próxima palestra, dia 21/5, que será com a nossa irmã Ágata Correia, lá de Moçambique.
de Maputo, né, de uma cidadezinha de Moçambique, que ela vai falar para a gente sobre quem é minha mãe e quem são meus irmãos, dando aí, né, uma extensão da palestra da Horaci, né, que aí ela vai falar para a gente sobre isso. Então, essa nossa irmã querida, a Ágata, lá de Moçambique, estará com a gente no próximo sábado, dia 21. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa. Não, eu acho que é só isso, Mateus, que nós temos. E agradecer, gratidão, 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 como disse Divaldo na prece inicial, agradecer por tudo que temos. E nós agora vamos pedir a Horaci para fazer suas considerações finais e fazer a nossa prece de encerramento. Vai ser uma alegria muito grande sentir essas vibrações que vêm do seu coração para todos nós, da União Fraternal Paulo de Tarso. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Falarmos sobre Jesus é sempre muito gratificante, graças a Deus. A nossa casa, a casa de cada um aí que está representado, com certeza recebeu a presença de Jesus. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Como o mês é o mês de maio, vamos agradecer a nossa mãezinha por todo o bem que ela nos fez, nos educou. A minha ficou pouco tempo comigo na Cármea, somente 13 anos, mas eu sei que ela está comigo sempre. Já tem 54 anos que ela desencarnou, mas esse tempo todinho eu sei que ela está sempre próxima a mim. Se já reencarnou, estamos na hora do desprender do espírito pelo sono, mas não tenho notícia alguma. Então, agradeça nesse momento, traga para a sua tela mental o semblante da sua mãe e agradeça a ela. Não vamos julgar o comportamento, eu tenho certeza que ela fez o que ela achava melhor para todos nós. Agradecer a todas as mães, que nós sabemos que geramos o corpo, que nós somos coparticipantes de Deus no processo reencarnatório. Que as bênçãos de Jesus alcancem a todas. Aquelas que vão até a penitenciária visitar os seus filhos. Aquelas que passam a noite chorando, tendo a dúvida de que o filho vai voltar ou não, porque está nas esquinas fazendo tráfico. As filhas, aquelas mães em desespero que tiveram que abortar os seus filhos. Que Jesus abençoe a todas, que elas não tenham culpa. Aquelas mães que saem de casa para vender o corpo e trazer o pão para os seus filhos, no sustento dos seus filhos, na venda do corpo pela prostituição. Que Maria, nossa doce Mãe Maria, possa envolver todos os corações. Aquelas que tiveram que deixar os seus filhos num orfanato para doação. Enfim, Senhora, nós sabemos que todas nós, independente do processo evolutivo que estamos passando, todas somos trabalhadoras de Deus. Porque Deus não vê em nós as nossas mazelas. Porque o que fazemos de certo, de errado, está gravado na lei. Está na ação e reação, na lei de causa e efeito. E Deus não vê isso, está gravado lá. Na lei, a lei é a criação dele, mas nós é que fazemos a gravação. Ele vê em nós a esperança, como todas as mães vê a esperança para os seus filhos. Abençoe a todos nós. Abençoe todos os lares. Abençoe as casas religiosas todas. E Jesus, seja entre nós. Pai, que todos nós tenhamos a certeza que fomos criados para a luz, para a felicidade, para a beleza e para a paz. Se estamos trilhando um caminho longe da felicidade, da beleza, da paz, que a gente possa, nesse momento, ouvir o seu chamamento, ouvir o seu chamado pastor divino, que é Jesus, e voltar ao rebanho. Muito obrigada. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Paulo de Tarso, em nome do anjo que me guarda, que me protege, me guia, em nome de Deus, acima de tudo, posso assim dar por encerrado o nosso encontro maravilhoso na noite de hoje, levando conosco a certeza que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Muita paz para todos. Gratidão
Boa noite. Gratidão. Gratidão, muita gratidão mesmo a todos. Que todos tenham uma noite de muita paz, muita harmonia, com a presença de Jesus nos seus lares, com a certeza que a espiritualidade amiga está nos abraçando nesse momento. Boa noite a todos, um beijo no coração de todos, muita saudade de vocês. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.